Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Dr. Play Podcast. Aqui a gente fala sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Eu sou a Heloísa Amorim. Toda semana a gente está aqui trazendo um assunto novo, pertinente. Esse mês de janeiro, já está acabando. Nessa bancada já passaram diversos profissionais com temas bastante interessantes e hoje, claro, não poderia ser diferente. Pela primeira vez aqui conosco, Dr. Danilo Carvalho, ele que é coloproctologista e endoscopista digestivo e vai falar aqui com um tema super importante que é saúde intestinal, prevenção, diagnóstico e tratamento, porque, doutor, sempre prevenir é melhor do que remediar, não é isso? Exatamente. Bem-vindo aqui pela primeira vez. Obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz em dividir conhecimento sobre a saúde do intestino, um tema que leva muito tabu, muitos mitos, e às vezes a gente perde a hora de tratar por causa desse medo, desse desconforto e da vergonha, às vezes, que as pessoas têm de procurar ajuda. Doutor, e antes da gente começar aqui, eu queria convidar todo mundo a se inscrever nos nossos canais. No YouTube, a gente está como Dr. Play, o nosso Instagram, Dr. Play também, @Dr. Play, e o nosso site drplay.com.br. Doutor, essa palavra é um pouco difícil, né? Eu até me bananei aqui algumas vezes, até no intervalo. Coloproctologista. O que é que faz esse médico? Porque esse nome é tão complicado, muita gente ainda não sabe. E como o senhor falou, né, tem muita gente ainda que tem muito medo e muitos tabus em torno desse profissional que é essencial para as nossas vidas, né? Exatamente. O coloproctologista, antigamente ele era conhecido só como proctologista. Então, proctologia, ela se refere às doenças do reto e do ânus. Então, como a gente também trata das doenças do intestino grosso, do intestino delgado, para juntar tudo e as pessoas não ficarem em dúvida que médico procurar, então juntou-se as palavras, então costuma-se conhecer-se como coloproctologista. Mas se você conhece alguém que chama de proctologista, procto, pode ir sem medo, procure um profissional que tenha uma boa formação, porque existe uma grande complexidade nas doenças do intestino e você vai ser muito bem acompanhado e não vai sofrer, que tanto incomoda várias pessoas, o intestino, o empachamento, desconforto. Então procura a ajuda de um profissional especializado para ter um bom acompanhamento e uma saúde digestiva. Doutor, inclusive essas doenças, né, do cólon e do intestino também, a gente costuma ver que elas são bastante silenciosas. E muitas vezes quando alguém, né, a gente recebe o diagnóstico, muitas vezes está num estágio avançado de alguma doença, às vezes é algo que poderia ter sido resolvido se tivesse tido uma prevenção antes. Geralmente, essas doenças, né, do colo, do intestino, elas são silenciosas ou elas começam a dar alguns sinais que a gente simplesmente ignora. Realmente, como você falou, as doenças são silenciosas. Muitas vezes a gente fica com dúvida se não está sentindo nada, precisa fazer algum exame, algum rastreio. Então, o câncer de intestino, que é a doença mais grave que nós tratamos, ele não dá sinais no seu início, que é onde temos a maior chance de cura. Então, se você tem 45 anos, tem algum parente que teve história de câncer, que pode ser de tireoide, mama, estômago, útero ou ovários, você tem um risco maior de ter câncer de intestino. E mesmo sem sentir nada, você precisa fazer o rastreio para a gente identificar a doença no seu início. Que todo câncer de intestino, ele começa com uma pequena lesão chamada de pólipo. E esse pólipo vai crescendo, vai expandindo pelos tecidos do intestino e daí espalha para o resto do corpo. Então, se você, mesmo sem ter nenhum sintoma, já está na idade de fazer esse exame, procure uma ajuda. E o melhor método para a gente detectar o câncer de intestino é a colonoscopia, um exame que precisa de um preparo para ser feito antes, um preparo um pouco desconfortável, mas que com alguns ajustes costuma ser mais suave. E durante o exame, muitas pessoas têm medo de sentir dor, desconforto, mas isso não é uma realidade. O exame você vai dormir o exame todo, muitas pessoas relatam que é o melhor sono que já viveram na vida. Então, a partir daí você consegue prevenir uma doença grave, prevenir o risco de ficar com a bolsa de colostomia, fazer quimioterapia, radioterapia, através de um exame indolor.
Doutor, assim, até pegando esse gancho, o senhor falou, né? Esse alerta a partir dos 45 anos, porém a gente vê, né, inclusive até na mídia, até pessoas e até pessoas próximas da gente que tiveram algum problema, identificaram um pólipo, por exemplo, até mesmo dos 40. A gente sabe que nosso estilo de vida mudou muito, né? Nossa alimentação, né, com a evolução dos enlatados, enfim, o estresse, a vida que Isso. a gente leva. Todos esses fatores externos também podem agravar o nosso metabolismo, o nosso organismo. Tem alguma recomendação, até porque tem gente que peca pelo excesso também, que é possível, que é real, que é indicado fazer até antes dos 45, a partir dos 40, por Exato. exemplo? Se você tem algum parente que teve câncer, você já precisa fazer a partir dos 40. Qualquer câncer. Qualquer câncer. Desses que eu comentei. Tireoide, mama, estômago, útero, ovários ou intestino. Próstata, não? Próstata não. Porque esses que a gente comentou, eles têm uma base genética semelhante entre si. Então, tem um risco aumentado de ter uma síndrome genética que dá um risco maior desses cânceres. Uhum. Se você teve algum parente que teve um câncer jovem, por exemplo, aos 42 anos, então você tem que começar 10 anos antes, a partir dos 32. E se tem alguma síndrome genética na família já conhecida como a polipose intestinal, aí já na adolescência já costuma fazer esse rastreio. Mas o que é muito importante, qualquer sangramento anal você não pode associar a alguma outra doença. Por exemplo, o que acontece muito é associar o sangramento anal com hemorroida. Então, eu já estou sangrando, toda vez que eu vou ao banheiro sangue um pouco, pinga no vaso, sangue vermelho vivo ou sangue misturado nas fezes. Então, não ache isso normal. Pode ser uma doença mais grave que está se confundindo com a hemorroida. Então, nem tudo que sangra é hemorroida. Tem que ser investigado por uma equipe com competência para dar um diagnóstico precoce de câncer. Já teve exemplos de pacientes que tinham a hemorroida, sangravam, mas o sangramento não era da hemorroida, e sim de um câncer. Foi lá com algum profissional que não tinha experiência e operou a hemorroida e ficou bom da hemorroida. Só que o câncer continuava crescendo nele. E um ano depois foi diagnosticado com câncer. Aí já teve que fazer quimioterapia, radioterapia. E aí, nesse caso, são sangramentos que têm alguma regularidade? Por exemplo, ocorreu um fato ali, teve um sangramento e depois de um ano volta a sangrar? Ou são sangramentos, por exemplo, recorrentes? Porque confunde muito, né? Isso, são sangramentos recorrentes. Então, qualquer sangramento tem que ser investigado, porque tem pacientes que só sangram uma vez. Tive uma paciente que eu operei de câncer de intestino, uma menina jovem, 36 anos, uma profissional da saúde que teve um sangramento retal e procurou logo uma ajuda médica, fez a colonoscopia. Foi diagnosticada com câncer no intestino grosso e foi operada com um sangramento. Então, mas se você tem um sangramento ou tem algum desses sintomas, como perda de peso, sem fazer dieta, alteração no hábito intestinal, você ia ao banheiro todo dia e agora está indo 2, 3 vezes por semana. Se você antes tinha as fezes mais consistentes, como tipo uma salsicha, e agora está tendo mais diarreia ou está mais constipada. Então, se teve algum desses fatores, é bom investigar também. No caso, esse sinal de alerta serve para os dois extremos. Exato. Tanto para uma pessoa com uma prisão de ventre ou uma ou diarreia. a diarreia, porque às vezes o tumor ele vai estenosando, vai fechando o intestino, a luz do intestino, e só vão passando as fezes líquidas. E aí a pessoa tem uma diarreia paradoxal, que a gente chama. Entendi. Então a gente tem que ficar alerta sobre isso. Isso. Mas também são sintomas que confundem muito com outros sintomas, como por exemplo, que acredito que muita gente tem, que é a questão da síndrome, né, do intestino irritável. Síndrome do intestino irritável também, que... Qual a diferença ali? A síndrome do intestino irritável ela é um diagnóstico de exclusão. Então, a gente exclui o câncer, exclui doenças inflamatórias intestinais, para saber se realmente é uma síndrome funcional, que a gente chama. Então, a síndrome do intestino irritável ela pode ter várias formas, como com diarreia,
constipação, mista, ter os dois casos. Mas o que é que você vai sentir? Você vai sentir dor, desconforto abdominal, empachamento, muitos gases e que vai estar relacionado à sua evacuação. Pode melhorar com a evacuação ou piorar após. Então, você vai ver que não tem nada em si que está atrapalhando o fluxo intestinal. Porém, alguns sintomas, como você come alguma comida que faz sentir mal, às vezes uma intolerância à lactose, às vezes o estresse do cotidiano vai alterar o seu hábito intestinal. Então, com a série de novos hábitos, intervenções médicas podem melhorar bastante, como o hábito da atividade física, ter uma alimentação baixa em alimentos que fermentam muito no intestino, uma boa hidratação, o manejo do estresse, o consumo de alimentos com pré e probióticos. Então, a gente consegue tratar a síndrome do intestino irritável muitas vezes só com mudanças no estilo de vida. E o paciente vê um reflexo enorme no seu dia a dia, na sua qualidade de vida, porque ninguém merece ter dor, desconforto abdominal, porque a dor no intestino, os sintomas que você sente, não é como se você tivesse com a dor na mão, uma dor no joelho localizadas. A dor intestinal, ela dá um desconforto generalizado no abdômen e você passa o dia mal, com irritabilidade, desconforto, não aguenta conversar com ninguém. É muito desconfortável. E isso as pessoas muitas vezes acham que é uma frescura, falando popularmente. As pessoas evitam até sair, Evitam né? até sair de casa, ficam com muito desconforto e inibe elas até na própria vida social. Então, são sintomas que a gente tem que dar atenção, porque não é normal você sentir dor, ter sangramento, ficar constipado vários dias. Isso é um grande assunto que a gente tem que conversar também, porque às vezes as mulheres se comparam muito com os maridos. Ah, meu marido vai todo dia ao banheiro, eu vou a cada 3, 4 dias. E existe uma faixa da normalidade para cada pessoa. Para algumas pessoas o normal vai ser ir uma vez por dia, 2 ou após alguma alimentação, e para outras vai ser a cada 2 dias ou 3. Mas se você não sentir dor, desconforto, é normal. Então, assim, não tem regra. Porque, Não assim, eu tem até regra. já ouvi falar, a gente tem que ir todo dia. Não. Tem pessoas que vai mais de uma vez ao dia. E tem Isso. gente que passa alguns dias sem ir. Então, o que Exatamente. é excesso e o que é demais, assim. O que é demais é você ir várias vezes ao dia, assim, mais de 5, 6 vezes ao dia, com fezes mais líquidas, que tem sangue, catarro, um muco. Isso não é normal. Se ele acorda à noite para ir ao banheiro, ou se você vai menos de uma vez por semana ou 2 ao banheiro evacuar. Isso também não é normal. Às vezes eu vejo mulheres que se comparam muito com os maridos e ficam muito impressionadas e ficam forçando muito para evacuar todo dia. Então fica com essa pressão mental, se cobrando demais para ir ao banheiro. E isso não faz bem, acaba piorando essa situação e constipando mais, porque antes de ir ao banheiro já fica com um momento de sofrimento, de desconforto. Então é ser mais tranquilo em relação a isso, não se comparar tanto. E outra coisa, só interrompendo, é que as mulheres, elas têm os hormônios femininos também que constipam mais, às vezes está tomando um medicamento, então isso pode lentificar o trânsito intestinal. Em relação a essa questão também da alimentação, a gente vê, graças a Deus, também cada vez mais as pessoas se preocupando, né, em perder peso, em voltar para o seu corpo ideal, né, ou pelo menos mais saudável. E aí tem também toda uma mudança numa rotina de alimentação. Então tem gente fazendo acompanhamento com endócrino, com nutrólogo, com nutricionista. Isso impacta diretamente também essas questões das evacuações, né? Isso. Como eu digo, para termos uma boa saúde digestiva e evacuatória, precisamos de 4 coisas. A primeira é a alimentação. Então, comer muitas fibras, frutas, verduras, alimentos integrais, como manga, mamão, laranja com bagaço, ameixa, tudo isso. Então, as cascas. As cascas também, porque tem mais fibras. Então, isso vai ajudar no trânsito intestinal. Mas não é só comer fibras. Eu vejo muitas pessoas que comem muitas fibras, mas tem o segundo ponto, que é a hidratação, a água. O ideal é a gente tomar em torno de 3 litros de água por dia. Só que na correria moderna, a gente não consegue
consegue tomar muita Verdade. água. Então, você passa o dia todo e não consegue tomar um copo de água, 2, na sua correria. Então, o ideal é andar sempre com uma garrafinha de água para ir medindo o quanto que você vai tomando ao longo do dia. E outra coisa que acontece é que à medida que nós vamos envelhecendo, vamos perdendo a sensação de sede. Então você vai passando o dia e não sente mais aquela sensação de sede que sentia anteriormente. E aí vai ficando mais ressecado e vai tendo mais dificuldade. A terceira coisa é a atividade física, porque o nosso intestino ele é composto por 2 camadas de músculos. Então, quando fazemos atividades físicas regulares, o nosso intestino trabalha melhor. Então, o ideal é fazer pelo menos meia horinha de atividade física diariamente. Aí pode ser o que você gostar, se é uma academia, uma caminhada, dança, jiu-jitsu. O importante é fazer, porque vai criar essa rotina de ativar o intestino. E a quarta coisa é a posição de evacuar, que ninguém nos ensina, né? Temos os nossos hábitos da família. Então, fomos feitos para evacuar de cócoras. E isso muda. Quando ficamos na posição de cócoras, muda o ângulo de saída do nosso intestino. E aí fica mais fácil evacuar. O que acontece, algumas pessoas têm a sensação de evacuação incompleta, que não conseguem evacuar tudo, ou muita dificuldade. Quando a gente muda essa posição, ajuda bastante. Só que o vaso sanitário, ele prejudica essa forma de evacuar. Então, se você coloca um banquinho, como esses banquinhos de criança, para apoiar as pernas e o joelho ficar um pouquinho mais elevado, muda o ângulo de saída do intestino, o ângulo anorretal, e você tem mais facilidade, ajuda a relaxar os músculos da região anal e faz uma pressão no abdômen. Outra coisa importante é não ficar muito tempo no vaso. Então, normalmente temos vontade de ir ao banheiro de manhã, quando acordamos, ou após alguma refeição. Então, você aproveita o estímulo e vai ao banheiro. Fica 1 minutinho, 2. Se você não conseguir evacuar, não fique lá forçando, porque pode dar dor, desconforto, até sangrar. Levanta, toma um copão cheio de água e vai fazer outra coisa. Não Tem se gente cobrar que leva tanto. celular, um Exato, livro, e isso é muito ruim. Antigamente se levava muito livro, revista. Hoje em dia é o celular. Mas o que é que acontece? Quando você leva o celular, o seu cérebro ele entende que você está no momento de lazer, como se estivesse sentado no sofá de casa, e não manda o estímulo direito para evacuar. Chega ao ponto de algumas pessoas desaprenderem a evacuar. Então, Olha é só. um problema muito sério na nossa realidade. Então, você fica lá forçando mais tempo, o retorno venoso na região anal é maior e predispõe a crises, a prolapso, a sair aquela bolinha, a hemorroida. Isso prejudica bastante. Então, deu à vontade, vai lá, fica 1 minutinho, 2, não conseguiu, levanta. E não leva nada. Tem gente que leva até notebook, fica lá fazendo, Doutor, trabalhando. a gente vê também que uma das doenças, né, mais, como é que eu posso dizer, que tem mais evidências, né, que mais surgem também são as hemorroidas. As hemorroidas. Tem alguma causa? Como é esse tratamento? Já evoluiu também nessa questão do tratamento das hemorroidas? Então, a hemorroida é um tema muito comum, porque a proctologia, a coloproctologia tem várias áreas. Atuamos no câncer de intestino, na prevenção, nas doenças inflamatórias intestinais, nas doenças orificiais, que é a hemorroida, fístula, fissura anal. Então, a hemorroida é um tema muito comum no consultório do proctologista, no coloproctologista. A hemorroida ela tem uma base genética, familiar e uma base comportamental. Então, se você já tem uma predisposição genética, minha mãe teve hemorroida, meu pai, toda a família tem. Mas se você tiver esses bons Já hábitos, normaliza, né? se você tem esses hábitos que a gente conversou, como se alimentar bem, tomar bastante água, fazer exercício físico e não ficar muito tempo no vaso sanitário, a tendência é não ter. Mas se você tem dificuldade para evacuar, não se alimenta bem, não gosta de comer frutas, verduras, isso tende a dificultar a evacuação. E aí vai forçar a hemorroida, porque todos nós temos hemorroidas. Porém, algumas pessoas vai ter a doença hemorroidária, que é quando ela dá dor, desconforto, sangra. Então, elas são estruturas normais do nosso corpo. Estão lá para proteger, para trabalhar junto na continência anal, para não perder fezes pelo ânus. Então, elas são estruturas para o nosso bem. Só que a gente, com o nosso estilo de vida moderno, cada vez mais corrido, consumindo menos alimentos integrais, acaba piorando
a hemorroida e dando a dor, desconforto. Tem alguma predisposição também para as mulheres grávidas? As mulheres, elas têm essa predisposição Sim, também? tem, exatamente. Quando a mulher entra na gravidez, na gestação, mudam os hormônios dela e acaba isso constipando mais a mulher. Então, além disso, o útero vai crescendo e vai fazendo uma compressão nas veias próximas à região da pelve. E isso aumenta a chance de da doença hemorroidária, ter mais prolapso, trombose, sangramentos. Então, é muito interessante a mulher que já tem essa intenção de engravidar fazer uma consulta com um coloproctologista para ajustar toda essa saúde evacuatória dela, para ela ter uma evacuação mais tranquila durante o período da gestação, que é um período realmente que predispõe às hemorroidas. Ajustando isso, ela vai ter uma gravidez mais suave da parte da saúde intestinal e vai ter menos dor, desconforto, que é um tema muito comum na mulher. Vemos muitas mulheres procurarem o proctologista, o consultório, por causa da hemorroida durante a gravidez. Olha só, eu sei que tem muita gente que deve estar curiosa aqui, torcendo até para fazer essa pergunta, que é muito comum, acredito que deve chegar para o senhor nas redes sociais, enfim, que é a questão da intolerância à lactose. Sim, Que o que é que acontece? Até fechar esse diagnóstico, muitas vezes, muito paciente deve se preocupar achando que é mil e uma coisas, né? E aí, isso. como é que pode, depois eu de adulto, depois de velho, né? Eu É desenvolver intolerância. E a gente tá vendo cada vez mais comum. mais E as comum. pessoas já andando com a cartelinha, né? De vou ali, vou sair, vou para o aniversário, vou para um restaurante, já anda, leva lá a cartelinha que tem a lactase. Então, assim, por que tá tendo esse boom todo de adultos, né? Os novos adultos, jovens, com a intolerância à lactose? A gente não via isso muito antigamente ou era subdiagnosticado? Eu acredito que era mais subdiagnosticado mesmo, mas é uma pergunta muito comum e muito interessante, porque muita gente já chega no consultório achando que está com câncer, com a doença grave e perde muitos dias de trabalho, fica com muito desconforto por causa da intolerância à lactose, porque ela dá uns sintomas que doem bastante, como distensão abdominal, empachamento, gases também, pode dar constipação e principalmente diarreia. Aquela diarreia explosiva que você come uma pizza e dá meia horinha tem que ir para o banheiro para Pontual, evacuar né? pontual, que está muito associado realmente à alimentação. Então, quando você come alguma coisa com lactose, aí já começa a sentir os sintomas. E a gente vê que, à medida que a pessoa vai envelhecendo, muitos pacientes vão desenvolvendo essa intolerância à lactose e vai gerando desconforto, mas a gente não pode atribuir também só a intolerância à lactose. Então precisa fazer Tem que toda a investigar. investigação para ver se não é alguma doença mais grave e a partir daí, descartando, fazendo os testes, podemos chegar à conclusão que é a intolerância à lactose, mas está cada vez mais presente no nosso dia a dia. Doutor, nesse caso, né? Tem muita gente que fica assim, depressivo. Meu Deus, e agora? Eu vou mudar minha vida inteira. É um impacto, né? É um choque. E dependendo do grau aí, tem que cortar tudo, né? Ir lá pro leite de amêndoa, de É, arroz, é uma enfim. coisa que a gente brinca que é muito ruim ser intolerante à lactose, porque tudo que é gostoso tem lactose. Justamente. Pizza, bolo, sorvete. Então, a pessoa tem que realmente se readaptar. Mas É, aí essa pergunta que eu, justamente é aí onde eu queria entrar, né? Essa pessoa, né, detectada, realmente fez o exame, aquele exame horrível, né, da é, glicose, né? exato. Você vai no laboratório, toma uma garapa, que essa É, garapa vai ter a lactose e vai comprovar se você digere ou não a lactose. Muitas pessoas passam mal já no próprio exame. exame. Você tem gente que tem muita dor abdominal, desconforto, apresentam até diarreia no próprio Exame. laboratório. Então, realmente é necessário para a gente saber realmente se temos. Existem outros testes, testes genéticos, tudo, mas o que vemos ser o melhor ainda é o teste oral da tolerância à lactose. Mas é até para eu trazer uma esperança para quem A está nos esperança. assistindo, vamos lá. Detectado, né? Feito o exame, enfim, detectou, digamos aí, saiu da crise, né? A pessoa cumpriu tudo que o doutor Aham. pediu, né? Uma nova dieta e etc e tal. Ainda assim, essa pessoa vai ter que passar o resto da vida é, ligado à medicação, ou se ela de fato sair da crise, conseguir ali ter uma alimentação balanceada
ela consegue ter uma vida normal sem precisar da medicação e sem cortar também 100% o leite de tudo. Ela pode reinserir o leite aos poucos na vida dela, ali, ela já se conhecendo ali. Existem estudos que podem mostrar que podemos ter uma readaptação, mas ainda a melhor opção é retirar realmente a lactose. E fazer uma dieta com a equipe multidisciplinar. A ajuda do nutricionista vai nos orientar a fazer melhores escolhas e fazer algumas mudanças. Colocar um queijo curado, um parmesão, utilizar... Em alguns momentos vamos ter que utilizar a enzima. Por exemplo, hoje é o aniversário da minha filha. Eu quero comer o bolo de aniversário dela. Então você vai lá, usa um medicamento que pode diminuir os sintomas e tentar levar uma vida mais próxima do comum, né? Porque a alimentação está muito relacionada à socialização. Então, você vai para um aniversário, vai para uma confraternização na pizzaria e quer se alimentar de uma comida que é agradável para você. Então, é importante também saber os momentos de usar realmente a enzima, a lactase. E o que acontece? Muitas pessoas procuram alimentos sem lactose, mas continuam tendo os sintomas, porque em muitos casos o produto ele tem a lactose, só que foi colocada a enzima nesse produto para diminuir os sintomas. Então, às vezes, você vai ter as queixas mesmo comendo um alimento sem lactose, porque ele tem a lactose, mas foi colocada a enzima lá. Então, você pode ter alguns sintomas. O ideal realmente é retirar a lactose. Doutor, em relação à questão das crianças, dos adolescentes, por exemplo, porque geralmente, acredito, né? Na maioria das vezes, quem deve chegar ao consultório já é um adulto, uma pessoa já ali, um Isso. idoso. E é muito difícil, até para uma mãe mesmo que conhece seu filho, detectar alguma doença do colo, do intestino. Tem sinais de alerta específicos para a criança, porque tem criança também que é assim, né? Comeu, vai evacuar. Comeu, vai evacuar. Isso. E aí, tem algum momento que a mãe ali, o pai, ele tem que estar em alerta, tá além do comum, porque detectar qualquer coisa em criança é tudo ainda muito recente, né? Experimento. Exato. Então, a criança, ela tem um reflexo, que é o gastrocólico. Muitas vezes a criança come e evacua desse jeito. Mas se você Rapidamente, né? rapidamente. Mas se você percebe que ele está indo várias vezes ao dia, as fezes cada vez mais líquidas, com muco, com catarro ou sangue nas fezes, é importante procurar uma ajuda médica. Existe uma divisão na saúde digestiva. Então, assim, com as crianças e o adolescente, quem acompanha realmente é o gastropediatra. Então, ele está habilitado a acompanhar as doenças do intestino, da saúde digestiva como um todo, até os adolescentes, até os 15, 16 anos. E aí, a partir daí, entramos nós, os coloproctologistas. Mas, em muitos casos, auxiliamos também os diagnósticos do gastropediatra, através da endoscopia, da colonoscopia. Porque se uma criança pode estar sangrando, tendo muco, algumas vezes é algum pólipo que nasce na criança jovem, né? Aparece. E pode acontecer. Pode acontecer. Não é raro, sim. Existem realmente muitos casos. Então, através da colonoscopia, detectamos e fazemos cirurgias também, através da própria colonoscopia, sem abrir o abdômen, sem ter riscos maiores. Pela própria colonoscopia, conseguimos fazer isso. É até relativamente comum. Como eu faço muita cirurgia por colonoscopia, então todo o estado encaminham pacientes para fazer essas retiradas de pólipos através da colonoscopia. E nem todo pólipo ele vai gerar um câncer, né? Não. 90% dos pólipos vão virar um câncer no intestino. Então, eles seguem uma sequência que, em média, dura uns 10 anos. Começa com um pequeno pólipo. Esse pólipo é chamado de adenoma ou adenoma serrilhado, esses dois tipos. Então, normalmente é o adenoma, que ele tem uma mutação, uma displasia que chamamos. Então, ele vira um adenoma com displasia de baixo grau. Depois, ao longo do tempo, vira uma displasia de alto grau. E depois o câncer, à medida que ele vai crescendo e infiltrando as camadas do intestino. Só que nesse período, nessa escala de tempo, leva-se em torno de 7 a 10 anos. Existem variações, mas a média é essa. Então, a gente tem todo esse tempo
para realizar a colonoscopia, a prevenção e detectar ele precocemente. Mas se a pessoa tem medo, fica com vergonha de procurar ajuda, acaba que a gente perde esse tempo. E não é comum você ter sangue, dor, desconforto. Então, se tem sangue, desconforto ao evacuar, dor abdominal que não passa, tem que procurar ajuda médica para a gente prevenir e tentar chegar num diagnóstico precoce ainda, porque quando se diagnostica o câncer de intestino precocemente, a chance de cura aumenta para mais de 95%. Quase 100%, né? Então, assim, detectado no exame, que o senhor até já falou aqui no início do podcast, que é um exame que ele é tranquilo de se fazer, né? Exato. A colonoscopia detectado, a recomendação de fato é a retirada imediata. A retirada dos pólipos. E já retira no exame? Já retira no exame. Então, na colonoscopia, você dormindo mesmo vai realizar essa cirurgia e vai retirar o pólipo. Até 1 centímetro, normalmente tiramos na primeira colonoscopia que fazemos. Quando é maior de 1 centímetro o pólipo, então é necessário um material especial para prevenir sangramentos e para fazer a cirurgia em si. Então, se marca outro dia com esse material para realizar o tratamento, a cirurgia colonoscópica. E no caso, até como o senhor falou, né? Inclusive, infelizmente, é até mais comum do que a gente pensa, né? Nesse caso, também essa recuperação é tranquila. É tranquila. É como se você faz essa mucosectomia ou polipectomia através da colonoscopia, é como se você tivesse feito um exame normal. Vai ficar um pouco sonolento no dia por causa da sedação, da anestesia, mas no outro dia é vida normal. Já pode trabalhar, fazer sua atividade física. Então, é a maior arma que temos para combater o câncer de intestino. É a prevenção. E aí, até trazendo também para o outro lado, que a gente vê muito, né? De um lado, as nossas mães, os nossos avós, tem aquele tal do chá, né? Tem chá para tudo. Principalmente quando se trata de cólica, de dores abdominais, intestino, aí tem aquele chazinho para tudo. Quando não é o chá, aí tem o soro caseiro, que eu até queria que o senhor falasse também sobre o soro caseiro, que eu lembro que minha mãe, inclusive, na minha casa, fazia muito e resolvia, de certa forma, né? E, por outro lado, também, né, não menos importante, tem aquelas pessoas que não são adeptas nem do chá, nem do soro caseiro, mas vai ali na prateleira da farmácia e escolhe um remédio que Gatorade. um Gatorade, aqueles de agitar lá, toma e tá tudo certo. Tudo isso aí pode também mascarar alguns problemas sérios? Ou o senhor pode dizer assim, não, vamos por etapas, toma um chá ou toma um soro? Porque também muitas vezes tem muita gente que pode lotar uma emergência, lotar um hospital com sintomas que poderiam também ser resolvidos em casa. Exato. Só que tem uns que também podem ser mascarados. E Exato. Aí, qual o melhor caminho? Quando é alguma coisa mais grave, um desconforto maior, você tomou um remédio, tomei uma dipirona, um paracetamol, um Buscopan, não aliviou minha dor, então é interessante procurar uma ajuda médica. É o alerta. O alerta, é um sinal de alerta. Se com uma analgesia, um remédio comum para dor não aliviou, opa, alguma coisa tem de errado. Vamos procurar uma ajuda? Exagerei um pouco na alimentação, comi uma coisa mais gordurosa, fiquei com dor abdominal, desconforto, mas não passou em mais de 12 horas, é um sinal de procurar ajuda. Então, se não passou com medicação simples, ou se passou mais de 12 horas doendo e foi progredindo a dor, é um sinal de alerta. Então, é interessante procurar ajuda. Pode ser uma apendicite, pode ser uma gastrite, pode ser alguma intervenção que tenha que ser operado de urgência. Então, é importante procurar ajuda médica, se a dor vai evoluindo e progredindo com os dias ou com as horas. Em relação, doutor, a essa questão do soro caseiro, ele resolve mesmo? O soro caseiro resolve quando você está com uma diarreia, uma infecção intestinal, está indo várias vezes ao banheiro, uma coisa aguda. Comi alguma coisa que não me senti bem. O soro caseiro ele vai ajudar toda vez que você for ao banheiro, evacuar, tiver diarreia, você sai e toma um copão de soro caseiro. Por quê? Ali você vai estar se reidratando dos sais minerais que perde quando vai evacuar. E aí isso corta o ciclo vicioso que existe toda vez que você vai ao banheiro com a diarreia. Então, você vai ajudar o seu corpo a repor o que saiu. Então, é muito importante e salva vidas. Foi o que mais salvou vidas e melhorou a mortalidade infantil no nosso país. Então, ele reidrata
e evita que a pessoa fique grave, tenha distúrbios graves. Então, o soro caseiro, se você não consegue ir na farmácia comprar aqueles que já vêm pronto, ou alguns que já vêm as dosagens que você dilui em água, pode fazer o soro caseiro sim. Porque às vezes a gente tá, digamos, sozinho em casa, Exato, né? E vai não lá. consegue, não tem nem condição nem de Às pegar o vezes carro. acontece, você fica com muita dor, tem um problema estomacal, intestinal na madrugada. Então vai lá, pega um litro de água, faz o soro caseiro geladinho, que vai ser melhor para você tomar. Se tiver um remédio de náuseas para não vomitar, pode tomar também, que aí você vai tomando goles pequenininhos para não sobrecarregar o intestino, o estômago, que ele vai reidratar tranquilamente você. É uma solução ótima. Doutor, a gente está vendo, inclusive, né, que o senhor que é cirurgião robótico também, que já quero que o Amém. senhor fale sobre isso, né, chegou para ficar, né, os novos equipamentos já estão aí, graças a Deus, hoje a medicina evoluiu muito, tudo isso de benefício para o próprio paciente, né? E tudo que vem de novidade, inteligência artificial, tudo isso, ele vem beneficiando no sentido de ser cada vez menos invasivo, menos agressivo para o paciente, o tempo de recuperação mais rápido, ele conseguir se reabilitar facilmente ao seu cotidiano, ao seu trabalho. Mas a gente também está falando de doenças que são muito agressivas, né? Quando se trata de doença de colo retal. Essas novas tecnologias, de que maneira ela tem mudado também? Como é que está na prática, né, esse atendimento a esses pacientes que precisam de cirurgia? E se essas novas alternativas também já estão acessíveis para a maior parte da população? Sim, a cirurgia robótica ela veio para ficar. É um grande ganho para a cirurgia minimamente invasiva, que traz menos dor, desconforto, uma recuperação mais rápida. E o robô, muitas pessoas têm a dúvida, doutor, é o robô que opera sozinho? Não. O robô ele é só uma facilidade para fazer movimentos mais precisos e termos uma visualização melhor das estruturas do corpo humano. Então, com a cirurgia robótica, podemos fazer movimentos mais precisos, com a visualização melhor, porque vemos em 3D. É como se o cirurgião mergulhasse no corpo do paciente e conseguisse aproximar e ver todas as estruturas com o máximo detalhe. Então, através da cirurgia robótica, conseguimos fazer tudo isso e com a recuperação muito melhor do paciente do que a antiga cirurgia aberta ou a cirurgia por vídeo. Tive um caso recente que operamos aqui na Paraíba e a Paraíba já tem os robôs mais modernos do mundo. Então, o tratamento que você poderia ter, às vezes ter que viajar para São Paulo, Miami, qualquer lugar do mundo, conseguimos ter aqui na Paraíba, em João Pessoa. E os melhores profissionais também. Temos profissionais à altura realmente. Então, assim, profissionais do exterior, não deixamos nada a desejar, nem dos grandes centros do Brasil, como São Paulo, Rio, Belo Horizonte, ou Nova York, Londres, Madrid. Tóquio, que é um grande centro de cirurgia robótica e cirurgia avançada. Então, aqui em João Pessoa temos cirurgiões com essa experiência. Fiz cursos com cirurgiões japoneses para fazer cirurgias minimamente invasivas para retirar todo o câncer até que se espalha microscopicamente. Então, com essas tecnologias, a expertise, a experiência que temos nas cirurgias, conseguimos dar o melhor tratamento do mundo aqui. Aqui tivemos um caso recente de um paciente que foi operado por robô, com a tecnologia robótica. O paciente antes ia fazer uma cirurgia que ele ia fazer uma bolsa de colostomia definitiva para o resto da vida. Uma amputação de reto, que chamamos, porque ele tinha um tumor muito próximo ao ânus. E através da cirurgia robótica conseguimos tirar todo o tumor e preservar o ânus dele, e ele ficou sem colostomia, com o trânsito intestinal normal, através da cirurgia robótica, o que antes não conseguiríamos só com a cirurgia convencional ou por vídeo. Esse tempo de recuperação também diminuiu, o sangramento também diminuiu, tudo isso, né? O sangramento é menor, o tempo de recuperação é bem mais rápido, o tempo de internação hospitalar, a dor pós-operatória e disfunções que poderiam ter por lesões de nervos microscópicos que não veríamos na cirurgia, tanto convencional como a videolaparoscópica. Então, pacientes que antes poderiam ficar com disfunções urinárias, disfunções sexuais, acabam que têm menos risco de ter essas disfunções por causa de uma melhor visualização das estruturas através da cirurgia robótica.
Doutor, a gente está aqui, infelizmente, se dirigindo para o fim, porque eu estou aqui quase numa consulta, né? Mas eu estou fazendo justamente as perguntas que eu sei que as pessoas gostariam de fazer, né? Então, estão tendo essa oportunidade agora. Em relação a essa questão que ainda chega para a sua mesa, né? Lá no consultório. Sei que hoje as pessoas estão munidas de informação demais, então já chegam, já procuraram o ChatGPT no Sim, Google, querem saber mais do que o médico, mas ainda o que é muito recorrente, que as pessoas pecam muito em termos de mitos em relação, porque o senhor falou do preconceito, né, da vergonha, mas o que é que elas chegam ali muito com opiniões formadas sobre, sim. que ainda é muito latente? O que acontece é, como a gente tem muito acesso à informação hoje em dia, chat GPT, o paciente ele fica na cabeça com a salada de frutas e ele não entende direito o que tem. Então, o seu médico, um médico de confiança, ele vai montar tipo um quebra-cabeças e vai pegar cada peça, cada informação da sua saúde, do seu histórico médico e vai montar esse quebra-cabeça para saber qual é o diagnóstico e vai fazer isso pelo paciente. E se o paciente só fica procurando informações perdidas, desconectas na internet, acaba sofrendo muito por antecedência, com ansiedade e perde noites de sono. Isso é uma coisa que eu vejo muito Uhum. comum. Então, vale a pena procurar um profissional com experiência para poder lhe ajudar. Uma coisa que eu vejo muito também no Uhum. consultório do proctologista é o medo que homens e mulheres têm do exame físico. Realmente, a consulta com o proctologista, um primeiro momento, é conversarmos para entender o que é que você está sentindo, quais são suas Uhum. dores, os maiores desconfortos, o que foi que lhe trouxe ao consultório. E depois vamos para o exame físico, sempre com a pessoa, uma enfermeira do lado, para acompanhar, explicando tudo. Normalmente, na consulta com o proctologista, vamos examinar primeiro o abdômen, palpar para você ver se sente alguma dor, desconforto, e depois vamos para o exame da região anal. No exame da região anal, vamos primeiro olhar o ânus, a inspeção, tanto estática, você paradinha, vamos dizer, ó, agora eu vou dar uma olhada na região anal. Depois vamos pedir para você fazer uma forcinha, como se fosse evacuar, para simular essa evacuação e ver se tem algum distúrbio evacuatório. Após isso, vamos gentilmente passar uma pomadinha anestésica e realizar o toque para ver se é Uhum. algum caroço, alguma massa ou um tumor. Então é muito importante o toque, porque ali numa consulta simples, um exame físico, podemos diagnosticar o câncer. Já Uhum. tive pacientes que aconteceu isso. O paciente procurava um médico, dizia que estava com dor na região anal e por medo ou pela correria, Vergonha. não, por vergonha, não deixava o profissional examinar. Uhum. Achava que era hemorroida, passava as pomadinhas de hemorroida, mas não melhorava. E era um câncer. E foi crescendo, crescendo. E quando chegou para avaliação, nossa, já estava em um estágio que não tínhamos mais o que fazer. Não poderíamos curar com cirurgia minimamente invasiva ou com colonoscopia, então teve que ser feita uma amputação de reto. A paciente jovem, de 50 anos, perdeu o reto, ficou com a bolsa de colostomia definitiva por causa da vergonha de ser examinada. E isso, aquilo que a gente conversou antes, a dor ia progredindo, o Uhum. sangramento ia aumentando, ela ia tendo mais desconforto, era uma ferida que não cicatrizava. Uhum. Então, nisso, na consulta, tem muito esse medo, tabu do exame físico. Mas depois que fazemos o exame físico, muitos pacientes já relatam que sofreram muito na noite anterior, quase Uhum. não dormia, e é muito mais simples e suave. Claro que Uhum. se você estiver sentindo dor, desconforto, nunca vai ser feito o toque ou alguma coisa assim. Vai ser levado para um local para fazer uma anestesia, uma sedação e o Uhum. exame, ou a colonoscopia, ou o toque sobre sedação, para não ser desconfortável. E a melhor forma da gente, inclusive, quebrar esse tabu é falar sobre isso, né? E isso, Porque como a gente aqui, eu já entrevistei psicólogos, psiquiatras, até também existia e ainda existe, né? Muita resistência das pessoas em procurar um profissional para tratar da saúde mental, que faz parte de todo o resto do nosso isso, corpo, né? Mas já tem esse hábito de começar a se procurar com menos tabu, né? Esse tipo de profissional. A gente já procura cardiologista também, a mulher tem a sua ginecologista, né? O exato. homem tem seu urologista, mas de fato, até também até nos podcasts, né? A gente dificilmente
a gente traz esse assunto que é tão importante, tão vital para a gente. O Então, câncer de intestino, ele já é o segundo que mais mata tanto olha, homens e mulheres. Veio uma progressão. Nos anos 90, ele ele era o perde para quinto. quem? Ele perde só nas mulheres para o câncer de mama e nos homens para o câncer de próstata. Mas ele está na frente de câncer de estômago, tireoide, de vários outros cânceres. Então, é muito importante. Como vemos, tivemos o caso recente que tomou muita repercussão nacional de Preta Gil, uma mulher jovem, com 49 anos, foi diagnosticada, fez várias cirurgias, procurou tudo que há de mais moderno do mundo, foi para os Estados Unidos, São Paulo, e não conseguiu porque ela perdeu o tempo da prevenção. Ficou vários anos tendo sangramento ao evacuar e ficou com medo de procurar ajuda. Uma mulher que tinha tanto carisma, Ignorou, né? voz, e teve vergonha e medo e acabou perdendo a vida por causa disso. Então você não pode ter mais medo da doença do que do médico, de procurar ajuda, porque vamos estar de braços abertos para lhe acolher, não vai ter brincadeiras, piadas, principalmente os homens sentem muito medo disso. Mas vemos que o padrão está mudando e cada vez mais estão procurando ajuda, acolhimento médico. Então, é importante não perder tempo e procurar ajuda médica se você tem dor, desconforto ou sangramento anal. E a Preta Gil foi um caso que chocou muito todo o Brasil, mas ela deu voz à doença, deu voz à colonoscopia. Isso. Então, Surgiram muitas campanhas, muitas pessoas exato. procuraram o médico talvez pela primeira vez. Pela né? primeira vez escutaram na grande mídia falar sobre colonoscopia e câncer de intestino e sobre os desconfortos, distúrbios da evacuação. Doutor Danilo Carvalho, olha, muito feliz, muito grata e honrada por o senhor estar aqui, ter aberto um tempo na sua agenda. Gostaria de fazer mais perguntas, porém, o espaço aqui da Dr. Play vai ficar aberto para o senhor voltar quando quiser. Viu? E também queria saber aonde o senhor atende, aonde ele achar, e inclusive deixar uma mensagem final também para quem está nos assistindo. O senhor pode até falar para a sua câmera, que o senhor até falou em alguns momentos aqui desse medo, dessa vergonha, desse preconceito, mas que tudo isso, se você deixar de lado, pode estar salvando sua vida. Exato, eu fico muito feliz pelo convite, né? É sempre um orgulho, uma honra, né? Poder falar sobre a medicina, porque eu acredito que todo médico ele é um professor, porque é muito melhor você ensinar para as pessoas, para os seus pacientes, porque eles vão plantar a semente na família, no vizinho, na comunidade e pode salvar uma vida. Então, eu fico muito feliz em divulgar a especialidade, as doenças do intestino, da saúde digestiva. E queria dizer que temos aqui na Paraíba um ambulatório no Hospital São Vicente de Paula só para pacientes com câncer de intestino. Então, se você teve um diagnóstico de um câncer de intestino, não consegue atendimento, pode procurar o Hospital São Vicente de Paula, que lá temos um ambulatório especializado em câncer de intestino, e lá você vai entrar no SUS para poder ter todo o tratamento comigo, que sou o coordenador do ambulatório de câncer de intestino lá, e toda a assistência por lá. E eu atendo também nos hospitais particulares aqui da cidade, no consultório médico, e fico feliz em ajudar as pessoas e poder tratar quem procura a nossa ajuda. E não, a mensagem que eu quero deixar é: não fique com medo. Se você teve dor, desconforto, não é nenhuma vergonha procurar ajuda. Procure uma equipe médica especializada que tenha experiência com as doenças do intestino, com prevenção, com tratamento do câncer, que a cura, vamos lutar juntos. Se tiver alguma doença, vamos lutar, vamos ter todo o tratamento. Você aqui em João Pessoa, na Paraíba, consegue ter os tratamentos mais modernos do mundo, seja de cirurgia robótica, cirurgia minimamente invasiva, mas tenha tratamento. A palavra final é essa: é prevenção, e vamos lutar junto contra as doenças do intestino. Doutor, sua rede social também, né? Eu tenho um Instagram, lá eu coloco conteúdos, temas, respondo perguntas, porque eu quero dividir isso e tratar a saúde do intestino para que as pessoas não sofram tanto como eu vejo que sofrem e perdem muito tempo, bem-estar, momentos com a família sofrendo. Então pode seguir lá no Instagram, é Danilo
carvalho.coloprocto, que você vai ver mais conteúdos, vídeos, coisas, curiosidades sobre as doenças do intestino lá. E mais em breve ele vai trazer novidades, viu? Que ele vai estar compartilhando, dividindo aí mais conteúdo, né? Vamos sim. Doutor, muito obrigada. Eu Deus que lhe agradeço. abençoe. Parabéns pelo trabalho que o senhor vem fazendo aí à frente da coordenação, à frente dos hospitais, atendendo, tenho certeza, com essa paciência e com essa didática aí para confortar os corações aflitos, né? E como o senhor falou, eu pego na mão e a gente vai junto nessa batalha até o final. Sim. Parabéns, viu, pela sua dedicação e pelo amor no que o senhor faz. Tá bom? Obrigado. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui até semana que vem com mais um Dr. Play Podcast.